Vamos abrir a palavra de Deus para a gente começar aquilo que Deus tem para falar conosco essa noite. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Fique atento àquilo que o Senhor vai estar falando contigo essa noite, amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, presta atenção. Se ele ficar distraído, cutuca ele, meu irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa, amém? Joel capítulo 2, versículo 12 em diante. Vamos ler? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciões. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Amém, queridos, até aqui? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos sedentos, Pai, pelo derramar da Tua presença. Nós como igreja nós não nos conformamos mais com as coisas desse mundo, nós queremos aquilo que é Teu, Pai. E eu sei que cada pessoa essa noite que saiu da sua casa, ela veio buscar algo que é Teu, Pai. Então nós pedimos o Teu derramar essa noite sobre cada vida, Pai. Nós oramos, Pai, que cada coração aqui receba uma palavra transformadora, Pai. Nós oramos, Pai, que Teus anjos se façam presentes nessa reunião, Pai. Nós oramos, Pai, que Teu Espírito ministre cada vida, Pai, conforme a necessidade. Nós oramos repreendendo toda a intenção do maligno nessa noite, toda cilada preparada, toda fortaleza mental. Nós damos uma ordem de comando, Pai. Caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, que cada vida saia daqui, Pai, melhor do que entrou, Pai. Nós oramos, Pai, pedindo, Pai, sobre a cidade de Vidal Ramos, Pai, um avivamento, Pai. Nós oramos pedindo sobre a cidade de Vidal Ramos um rio de conversão, Pai. Usa-nos, Pai, aqui estamos, Pai, para que a Tua obra aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar essa noite algo que Deus tem ministrado muito fortemente já na minha vida, porque acredito que não tenha nada que eu ministre aqui para vocês, nada que eu pregue para vocês, que antes eu não tenha pregado no meu coração. Isso aqui é só um reflexo daquilo que Deus já tem falado comigo
no meu quarto, na sala pastoral, nos meus momentos de joelho. E a palavra que eu tenho para você essa noite é uma palavra de restauração. Amém? Deus, Ele tem uma restauração para a minha vida, para a tua vida. Quem lembra qual é o tema desse ano, no qual o Ministério Cristo Jesus se moveu? Quem lembra? Em busca do que se perdeu. E eu acredito que essa é uma das mensagens que eu ainda quero estar ministrando até no final do ano, acerca disso. Em busca do que se perdeu. Queridos, esse trecho aqui que nós acabamos de ler é um chamado do profeta Joel numa época de apostasia, no qual a apostasia gerou grande dificuldade àquele povo. Aquele povo ele se afastou dos caminhos de Deus. Então, uma grande nuvem de gafanhotos devorou toda a produção daquela nação. Mas aqui o profeta ele faz um chamado ao arrependimento. Ele disse: olha, o que aconteceu, aconteceu, mas nada está perdido. Ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo às primeiras obras. Ele chama aquele povo ao primeiro amor, a um coração que queima pelo Pai. E falar de restauração é falar de algo que é diferente de reforma. Vamos trazer aqui os dois lados. O que é reforma? Quando eu quero reformar a minha casa, ela tá com a parede rosa, mas eu posso pintá-la de branco. Eu posso derrubar uma parede aqui e fazer uma nova aqui. A reforma, ela vai a livre gosto daquele que está reformando. Mas a restauração não, querido. A restauração se trata de voltar ao original. Você já viu um objeto restaurado, um objeto antigo? Eles fazem todo o processo para que ele volte a ser como ele era na origem. E isso é restauração. É voltar às origens, é voltar à raiz, é restaurar aquilo que se perdeu. Pastor, será que nós perdemos algo? E é isso que nós vamos ver essa noite. É a gente olhar para dentro de nós e enxergar se realmente as nossas obras, elas são uma obra de continuidade ou de perda. Jeremias no capítulo 2, versículo 2. Gabriel, tu abre pra gente ali. Pode ser do 1 em diante, Jeremias 2:1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você ainda era jovem como noiva, que me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Queridos, Deus aqui, ele começa o versículo 2 falando de um momento em que ele se lembrava da fidelidade de Israel. A gente olhar para a história de Israel, a gente vai ver uma nação sempre entrando em ciclo. Deus ele vinha, fazia sinais, maravilhas, coisas poderosas. Aí Israel passava um tempo, eles se esqueciam de Deus. Eles se esqueciam de Deus,
seguiam seu próprio caminho, a sua própria vontade, se afastavam da palavra, desse Deus que cuidava, que amava deles. Então o que vinha sobre Israel? Vinha sobre Israel desgraça, dor, aflição. No meio da dor e da aflição, o povo se lembrava de Deus e começava a clamar. E o povo clamando a Deus, Deus vinha com misericórdia, livramento e cuidava do seu povo. Mas que eu e você, nós possamos olhar para Israel como um exemplo claro de como não devemos viver. Que a gente não precisa esperar a dor bater na nossa porta para que a gente volte a buscar a Deus. Para que a gente não espere aquilo que é ruim vir na nossa vida para a gente se lembrar de Deus, querido. Que a gente possa servir a Deus com interesse de coração, seja no momento ruim, mas também no momento bom. Que a gente não venha esquecer a Deus quando está indo tudo bem, porque, querido, o diabo também trabalha ali. Agora eu estou bem, eu estou com saúde, eu não preciso de Deus agora. Ou eu sou jovem, eu tenho 15 anos, 20 anos, eu não preciso de Deus agora, eu vou precisar de Deus lá na frente. Não, querido. Todo dia o Senhor que fez. E todo dia Ele fez para que nós possamos buscar a Sua presença. Para que nós possamos estar mais próximo dEle ainda. Ninguém cai de repente. A queda do homem, da mulher, ele vai acontecendo. E a gente vai permitindo, com pequenas decisões, com pequenas atitudes, que elas vão acumulando, e elas vão nos afastando, nos afastando, nos afastando. E quando nós percebemos, nós estamos com saudade da presença de Deus. Quem dera que tivesse saudade, muitas vezes nem sente falta. E a pergunta é aonde nós caímos muitas vezes. Eu quero trazer aqui alguns exemplos, de como exemplos bíblicos de pessoas que caíram pelos mais diversos motivos. E talvez a gente pode olhar para isso e refletir. Eu quero começar falando de Davi. Davi foi um homem que todos os inimigos externos ele venceu com facilidade. Quando veio o leão, quando veio o urso, ele tinha força para vencê-los. Quando veio o gigante que ninguém em Israel tinha coragem de enfrentar, Davi sabia que havia um Deus com ele e ele foi forte e enfrentou. Mas o maior gigante que derrubou Davi é o gigante que estava dentro dele. Eram as suas vontades. Davi era um homem, querido, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele caiu? Porque ele não vigiou. Para a gente se manter de pé, querido, o principal lugar se chama vigilância. Jesus ele fala, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. A oração ela é importante, mas a vigilância também é. Eu estava vendo um vídeo agora lá na internet de um homem falando acerca do Billy Graham. Que o Billy Graham, ele estava numa entrevista e ele disse, olha, uma mulher perguntou para ele, e se tu está num quarto sozinho com uma mulher seminua, tu cai ou não cai? Ele disse, bem provável que eu caio. Eles ficaram tudo escandalizados. Mas espera aí, é o Billy Graham, um homem de Deus? Ele disse, então a minha função como um homem de Deus é jamais estar num quarto sozinho com uma mulher. Isso se chama vigilância. Querido, o pecado não se resiste. O pecado, o que a gente faz? Foge. Amém? Fuja da aparência do mal, fuja do pecado. A gente permanece de pé. Quando Jesus ele ora pelos seus discípulos, ele ora para que eles não caiam em tentação. Querido, a nossa carne,
nossos hormônios, eles não se convertem, querido, jamais se convertem. Nós precisamos ser vigilantes. Se eu não cuidar, eu caio. Se você não cuidar, você cai. Você não é super-homem. Se Davi, um homem com aquela unção, ele não vigiou e caiu, eu e você, querido, não é diferente. Nós precisamos vigiar, cuidar das portas dos nossos olhos, as portas do nosso coração, para que a gente não entre nesse lugar de queda. Davi, ele caiu, mas graças a Deus, querido, ele se arrependeu. Ele pagou uma consequência, teve toda uma consequência na sua família, eu já preguei sobre isso, mas ele foi restaurado em Deus. Eu não sei, querido, talvez qual é o pecado que tem te afligido, que você tem caído recorrente, mas Deus tem um escape para a tua vida desse lugar. Você não precisa ficar nesse lugar de queda. Deus, ele te chama para um lugar de arrependimento, um lugar de santidade. Davi, ele caiu, mas ele não ficou caído. Assim que ele foi confrontado, ele se levantou, ele se arrependeu, e ele nunca mais caiu naquele mesmo pecado. Dali para frente eu imagino Davi sendo vigilante. Peraí, agora não mais. Agora eu vou ter cuidado nos lugares que eu vou, aonde eu vejo, o que eu faço. A vigilância começou a acompanhar a vida daquele homem. E eu e você, nós precisamos ter um olhar vigilante, querido, para que nós não entramos em tentação. Amém, queridos? Davi, um homem que caiu, porque não vigiou. Segundo lugar, eu quero trazer a vida de Saul. Saul era um homem de Deus, um ungido de Deus que caiu. E por que ele caiu? Primeiramente, foi pelo seu orgulho. Mas eu quero trazer o ponto que ele caiu porque ele prestava muito mais atenção na opinião dos outros do que na de Deus. Se existe um lugar de queda para eu e você que andamos com Deus, querido, é ficar prestando atenção na opinião do que as pessoas estão falando, do que o mundo está falando. Querido, isso nos leva a lugar de queda. O que estão pensando de mim, querido? Eu não quero nem saber. Eu quero que Deus, ele pense coisas boas acerca de mim. Se eu fosse para ficar pensando no que os outros pensariam de mim, eu acho que eu não duraria nem 2 meses na presença do Senhor. Quando eu vim para Jesus, eu vim com 19 anos. E eu não tive aprovação de nenhum amigo meu na época, eu não tive aprovação de ninguém. Muito pelo contrário, eu desagradei muita gente. Mas eu estava agradando a Deus naquele momento, querido. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então deixa eu te falar algo, se você quer vir para Jesus de verdade, você vai desagradar pessoas, você não vai conseguir agradar todo mundo. Tem pessoas que não vão aplaudir tua decisão, tem pessoas que não vão aplaudir teu comportamento, elas vão ser contrárias, mas querido, como disseram os discípulos, muito mais importa agradar a Deus do que a homens. E Saul, ele caiu por isso. Saul, ele caiu porque ele queria ser político, porque ele queria fazer a vontade do povo. Ele esqueceu de fazer a vontade de Deus. Sabe, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não tem uma mentira maior que essa. Quer que eu te provo? Jesus e Barrabás. Quem vamos crucificar? A voz do povo. Crucifica Jesus, solta Barrabás. É de Deus, querido? Não. A voz da maioria é a voz de Deus? Jamais vai ser. Eu quero andar com a maioria, então você vai andar em lugares de confusão. Você precisa andar aonde Deus te colocar, querido. Tem quantas pessoas que morreram os projetos, querido, porque fica prestando atenção em tudo que as pessoas falam. Tem pessoas que têm projeto, têm empresa, mas não conseguem colocar em prática porque tem medo de falir. Aí se eu falir, que vergonha. Mas, querido, muito pior é você engavetar o teu sonho a tua vida inteira por medo que as pessoas vão pensar. Aí eu não vou na igreja porque o meu vizinho vai pensar isso, porque o meu fulano. Querido, você vai viver uma vida medíocre a sua vida inteira, porque você não ousou sair desse lugar da opinião dos outros. Ouse ser esse lugar, querido. Deixa eu te falar, você que quer se manter de pé, não presta atenção no que os outros vão falar. Deixa eu te falar algo, as pessoas vão falar. Eu sou pastor, amém? Se eu estou com um carro velho, eu sou fracassado. Se eu estou com um carro novo, eu sou ladrão. Tanto faz. Então, que eu não posso me importar com a opinião dos outros. Eu preciso viver a minha vida com Deus. E a gente fica preocupado, o que vão pensar de mim?
Deixa que pensem o que quiserem. Davi, Saul. Querido, depois eu passo a referência à Bíblia. Eu não quero abrir Bíblia para todos eles, mas está na Bíblia, tá? Você confia em mim, amém? Vocês acham lá? Depois eu... Outro que eu quero colocar, Demas. Quem é esse aí, pastor? Quem é esse Demas? Numa das cartas de Paulo, ele elogia, ele fala de Demas como seu cooperador. Lá em 2 Timóteo ele fala: Demas, preferindo esse mundo, amando esse mundo, me abandonou. Outro ponto que nos leva a cair, querido, amar ao mundo. Não devemos, como filhos de Deus, amar o mundo e o que nele há. A Bíblia fala: aquele que ama o mundo, a amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. Querido, essa palavra é muito forte, eu preguei uma vez sobre ela. Ela vai começar dizendo adúlteros. A palavra moixos, que é exatamente adúlteros sexualmente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Nós queremos ser amigo do mundo, querido, mas a amizade do mundo, ela vai nos fazer cair. Eu quero fazer o que o mundo faz, eu quero viver o que o mundo vive. Não, querido, você foi chamado para um lugar de separação. Você foi chamado para ver uma vida diferente daqueles que andam uma vida de pecado. Você foi chamado para ver uma vida em santidade com Deus. E isso exige renúncia, isso exige uma vida diferente. Querido, não dá para viver da mesma forma. Demas amou esse mundo. Esse mundo, ele tem muito prazer, querido, para a tua carne. Esse mundo, ele tem coisas que faz virar o olho realmente, mas são coisas que vão nos destruir. As nossas vontades, se a gente não pôr um limite nelas, elas vão nos destruir. Você pega um viciado, um alcoólatra que está ali na rua perdido por causa do álcool. Ele não tem mais, querido, ele não tem mais nenhuma espécie de controle sobre as suas vontades. As suas vontades o dominaram completamente. E a Bíblia vai nos falar sobre quando a gente anda em Cristo, o que nós fazemos? Nós crucificamos as nossas paixões. Ou seja, a gente põe os nossos desejos e vontades sob o nosso controle. Eu tenho vontade de fazer, mas eu não vou fazer porque eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho vontade de fazer isso, só que eu não vou fazer porque eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho vontade de ficar em casa hoje, mas eu tenho uma aliança com Cristo, eu vou para o culto. Amém? Me acompanha aqui, querido. Não me deixa pregar sozinho. E você, querido, você começa a dizer: não, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero mais fazer a vontade do mundo, eu quero fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, conforme o Júnior abriu a palavra hoje, Jeremias 29:11, os planos de Deus, eles são perfeitos para a minha vida. Os planos de Deus, eles são perfeitos para a tua vida. A vida que você sonha está no projeto de Deus, não está no projeto do mundo. A vida que você quer, que tem deleite, desfrute, uma vida eterna, ela está nas mãos do Senhor. Eu estava falando isso agora há pouco na reunião que a gente estava tendo aqui. Eu comecei a refletir na minha casa. Quando eu tomo banho eu começo a refletir. Eu sento sem fazer nada, eu começo a refletir. E eu comecei a pensar sobre o meu futuro. Decisões que eu tomei até agora e decisões que eu tomando daqui para frente, que consequências vão gerar a longo prazo. E eu comecei a criar cenário na minha cabeça de como vai ser o fim dos meus dias. E eu criei vários cenários assim, isso, aquilo, outro. Mas só tinha um cenário, querido, que eu encerrava a minha vida satisfeito, que é fazendo a vontade de Deus nessa terra. E na tua vida não é diferente, querido. Você pode ver da tua maneira, no teu jeito, no teu querer, mas só tem um final feliz. É o final no qual Deus, Ele opera a sua vontade na tua vida. O resto é ilusão, querido, o resto é passageiro. O mundo vive de ilusões, coisas passageiras. A Bíblia fala que a nossa vida nessa terra ela é como um vapor, vem e logo desvanece. Se perguntar para o pastor Odenir, ele tem 81 anos, ele fala com ele fala da infância dele como se fosse ontem. Perguntar para o meu pai, que vai fazer 80, ele também conta as coisas como se fosse ontem. A nossa vida ela é assim, querido. Quando você vê, você vai ter 80, 90, 100, 110, você vai passar dessa terra. Passa muito rápido. E não tem como a gente frear.
Não tem como parar o tempo, ele continua escorrendo das nossas mãos, ele vai escorrendo, até que não reste mais nada, e só há um lugar no qual nós vamos sair dessa terra de maneira feliz, realizados, com a sensação de um ciclo fechando, um dever cumprido, é realizando a obra que o Senhor tem para a nossa vida. Eu te pergunto, Deus, Ele tem algo contigo? Ele tem, querido. Deus, Ele tem planos para a tua vida. Deus, Ele tem planos de te usar, querido. O diabo, ele está colocando na tua mente, não, o teu tempo já passou. Não, querido, deixa eu te falar, Deus, Ele quer te usar nesse tempo. Ele quer usar a tua boca, Ele quer usar a tua vida. Abra teu coração, deixa que Ele venha te usar. Não faça como Demas, meu irmão, que amou esse mundo. Ame ao Senhor e a sua palavra, e você vai ser bem sucedido. Você vai se realizar completamente nessa terra. Outro ponto que nos leva a cair, querido, está na vida de Noemi. Noemi chegou a um ponto da vida dela que diz: não me chamem mais pelo nome, mas me chamem de Mara, porque minha vida, ela é amarga. Tem vezes, querido, que as coisas da vida, elas nos levam à queda. Pessoas nos magoam, situações nos desapontam, de que nos levam realmente a esse lugar de queda, de fracasso. Tem coisa que não está no nosso controle. Noemi era uma mulher que ela estava em Belém. O que é Belém, pastor? Casa do pão. Repita comigo. Lugar de abundância e de fartura. Mas ela resolveu sair de lá e ir para onde? Moabe. Sabe o que quer dizer Moabe, querido? Maldição. E lá naquele lugar ela experimentou. Seu marido morreu, seus filhos morreram, e ela se encontrou nesse lugar de tristeza, de dor. Mas então ela resolve voltar para onde? Para sua terra natal. Lugar de abundância, e lá Deus restaura a sua vida. É linda a história de Noemi, de Ruth. Você vai ver uma história de remissão. Talvez na tua vida, meu irmão, você só experimentou amargura, assim como Noemi experimentou. Experimentou amargura com teus familiares, com a tua vida. Talvez você experimentou escassez até hoje. Mas o lugar que Deus quer te levar é um lugar de abundância, meu irmão. Um lugar de desfrute, um lugar de realização. Deus, Ele tem isso para ti. Mas Ele quer que você saia desse lugar. Ele quer que você saia dessa Moabe e venha para Belém. Porque em Belém tem abundância. Em Belém tem a provisão. Em Belém tem o derramar de Deus sobre a tua vida, querido. Outro exemplo bíblico que a gente pode pegar é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, no qual Deus disse, no qual Jesus, falando das igrejas, Ele fala para ela: olha, antes tu fosse quente ou tu fosse fria, mas como tu és morna, tu não tens sabor. Querida, a mornidão espiritual é um gosto ruim na boca de Deus, querido. Querido, Deus, Ele nos chamou para ser fervorosos. Ele não nos chamou para ser espectadores de um culto, mas ser participantes com a nossa adoração, com a nossa vida. Deus, Ele não nos chamou para a gente ser um agente passivo na nossa família, na nossa comunidade. Ele nos chamou para ser um agente de transformação onde estivermos. Ele não te chamou para você ser morno, não, Ele te chamou para você ser fervoroso. Posso ouvir um amém essa noite? Ele te chamou para você ser fervoroso, não morno, meu irmão. Essa igreja, ela padecia por isso. Ela achava que ela era uma igreja rica. Ela achava que ela tinha tudo. E o morno, querido, esse é o principal problema dele. Ele acha que ele está bem. Ele diz: eu estou bem, eu tenho tudo, nada está me acontecendo. Porém, querido, espiritualmente, Deus está olhando e dizendo: não. Pobre, cego, nu, miserável, não é assim. Hoje, sabe o que Satanás ele deseja trazer para o nosso ambiente? A mornidão. Nos levar a esse lugar de religiosidade. Ele quer que a gente troque de religião.
Sabe, eu era de uma religião greco-romana, agora eu sou de uma religião evangélica. Mas não foi para isso que Deus te chamou, querido. Ele te chamou para um lugar de um Deus vivo. Você quer um Deus vivo, querido? O teu Deus é vivo, meu irmão. Quando você ora, Ele te ouve. Aleluia. Deus, Ele te ouve, meu irmão. Não trata Deus como um Deus morto, porque Ele está vivo. As tuas orações, elas são ouvidas por Deus, elas são respondidas. Creia nisso, meu irmão. Deus não está morto, Ele está vivo. Quando você levanta as tuas mãos, você precisa crer que Ele está recebendo a tua adoração. Quando você ora, precisa crer que Ele está te ouvindo. Há uma unção nesse lugar essa noite, meu irmão. Há uma unção de restauração. Talvez você entrou nesse lugar de queda, caído, mas o Senhor, Ele não quer te deixar prostrado. Ele quer te levantar, meu irmão. Deus, Ele falou muito comigo sobre restauração. Deus, Ele falou, na minha casa tem pessoas que já não me adoram como me adoravam, que já não me servem como me serviam, que o coração já não queima como queimou. Querido, Deus, Ele quer te chamar para esse lugar. Os dois discípulos que eles estavam indo a caminho de Emaús e de repente chega um homem e começa a falar no meio deles. E de repente, no partir do pão, eles entendem, Ele é Jesus que ressuscitou. E quando um olha para o outro, ele diz assim, por acaso nosso coração não ardia enquanto Ele falava? E o nosso coração, querido, quando ele não arde mais com a palavra sendo ministrada, quando o nosso coração não arde mais na oração, quando o nosso coração não arde mais na presença de Deus, querido, é porque o Espírito de Deus já não está mais conosco. Nós não podemos viver um cristianismo de razão, um cristianismo que nosso coração não arde. Salmo no capítulo 51, versículo 17. Um salmo que ele fala sobre o arrependimento de Davi. Salmo 51, 17. Glória a Deus. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Veja só, querido, eu não acredito, eu vou falar para você, e você tem todo o direito de discordar. Isso é o Maurício falando. Eu não acredito num evangelho sem lágrimas. Eu não acredito numa vida com Deus sem lágrimas. Quando nossos olhos eles estão enxutos, o nosso coração ele está longe, querido. Nós temos vivido muito tempo de uma maneira morna e muitas vezes não temos nos dado conta. Nós entramos num ambiente de presença, a gente fica pensando, quanto tempo falta para acabar? Um ambiente no qual Deus está derramando a sua revelação, a sua presença. Nós como igreja, querido, nós precisamos manter acesa a chama do nosso coração. Nós não podemos permitir que nos tornemos frios espiritualmente, frios na presença do Senhor, insensíveis com a palavra de Deus, no qual ela está sendo ministrada e pessoas estão recebendo, mas a gente está numa outra sintonia. E por último, eu quero falar de um exemplo bíblico. Ló. Ló foi um homem que, quando Abraão saiu da terra de Ur, Deus falou com ele: Abraão, sai do meio de tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma bênção. Mas Abraão, ele leva junto consigo Ló, seu sobrinho. E Ló, ele estando com Abraão, ele experimentando, vendo o mover de Deus, a glória de Deus, mas ele cai em 3 situações.
Primeiramente, ele começa a olhar para Sodoma. Ele olha e diz, eu não sei o que ele pensou no seu coração, mas ele olhou para Sodoma e atraiu. E o que é Sodoma na Bíblia, querido? Sodoma é uma cidade totalmente sem aliança com Deus, perdida em seus pecados, em sua devassidão. Mas ele olhou com um coração desejoso para aquele lugar. Esse foi o primeiro ponto. Os pastores de Ló e de Abrão, eles então têm um desentendimento, e Abrão diz, olha Ló, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se for para o norte eu vou para o sul. Então a Bíblia fala que o que ele faz, segundo ponto, ele vai armar as suas tendas perto de Sodoma. Primeiro ele olha e diz, ó, que legal. Depois ele começa a chegar perto. Ele arma suas tendas nas campinas próximas a Sodoma. E o último ponto, que talvez a gente lendo da Bíblia não entende, é que quando vem a destruição sobre Sodoma, onde ele estava morando, querido? Dentro da cidade. Começou olhando, se aproximando, e depois ele estava dentro. Assim é na nossa vida, querido. A gente olha, a gente deseja, a gente se aproxima, e a gente está lá dentro. Que nós não tenhamos o coração de Ló. Que não venhamos nos atrair por Sodoma. Que nós venhamos nos atrair pela cidade santa do Senhor. Ele tem algo maravilhoso para a tua vida, querido. E nós vamos entrar agora no último ponto, talvez mais importante. Saímos de Ló e vamos para Jó. Amém? Jó, querido, ele foi um homem que a Bíblia fala que ele era justo, ele era temente, era um homem que é reto em todos os seus caminhos, mas a Bíblia fala que o mal ele veio sobre a vida dele. Deus permitiu que o mal chegasse sobre a vida dele. Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, e por último, ele perdeu a sua saúde. Ele foi no lugar mais baixo que dava para ir. Mas sabe o que Jó nunca perdeu? Ele nunca perdeu o temor pelo Senhor, querido. Ele nunca perdeu a reverência pelo seu Pai. Naquele momento, naquela situação, ainda chega a mulher dele, usada por Satanás. E ela diz, amaldiçoa teu Deus. E ele diz, como uma louca tu fala. Nu eu vim, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó naquela situação, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Não bastasse isso, chegam quem? Amigos para imputar acusações injustas contra a vida dele. Jó, o negócio é o seguinte, eu nunca vi Deus colocar a mão num homem justo. Tu tem pecado escondido. Fala, Jó, fala de uma vez. E Jó olhava perplexo. Como assim? Outro chegava e dizia, Jó, não era tu o cara que ensinava os outros? E agora? E Jó ele aprendeu uma lição poderosa, querido. Ele não tinha mais nada, mas ele ainda tinha um coração. Então ele começa, querido, olha só que poderosa essa história. Então ele vai e ora por aqueles que estavam lançando acusações. E no meio dessa oração, Deus restaura completamente a sua vida. Isso aqui nos traz algumas lições. Eu e você como homem, como mulher de Deus, nós não estamos livres, querido, de
estar em situações melhores, situações piores na nossa fé, mas nós jamais podemos perder duas coisas. A primeira é o nosso temor. Uma pessoa que ela perde o seu temor, querido, ela perdeu tudo. Pastor, o que é temor? É ter medo de Deus? Querido, temor é entender quem é Deus. Veja, eu me lembro quando eu era disciplinado pelo meu pai, quando eu era criança, eu amava meu pai e tinha medo dele ao mesmo tempo, e dava para conciliar bem a situação. Eu amava ele, mas eu tinha medo de pisar fora, porque eu sabia que consequências iam vir sobre a minha vida. Eu lembro que uma vez eu briguei pela estrada com um vizinho lá, que ele era 3 anos mais velho que eu. Eu apanhei dele, quando cheguei em casa o pai já estava sabendo, eu apanhei do meu pai de novo, querido. Olha que beleza, né? A consequência, eu sabia do peso da consequência. E assim é a nossa vida com Deus, querido. O mal da sociedade hoje, veja de modo geral, se perdeu o temor. Tanto faz que nem tanto fez, sabe? Eu ir no culto, tanto faz se eu vou, se eu não vou, sabe? Tanto faz, pastor. Eu guardar mágoa, tanto faz, não muda. Eu mentir também, tanto faz. Mentirinha, sabe, hoje, sabe? Sexo antes do casamento, é século 21, pastor, tanto faz. Eu trocar mensagem, eu sendo casado, trocar mensagem com uma pessoa do outro sexo, também tanto faz, todo mundo faz. É o temor, querido, que se foi, que vazou, foi embora. Nós, querido, nós precisamos manter o temor para que a gente não caia, querido. Deus é um pai que te ama, mas é um pai. Querido, a Bíblia fala, isso aqui é, querido, eu nem gosto de pregar muito isso, mas a Bíblia fala, o machado, ele está posto à raiz. Aquele que não dá bom fruto, ele é cortado. Nós precisamos frutificar nessa terra, querido. A falta de temor, ela nos faz leprosos espirituais. O que é isso? Um leproso, ele é aquele que ele já não sente mais nada. O leproso, tu pode meter fogo no braço com lepra dele, que ele não vai sentir mais dor. Às vezes cai um dedo, ele nem sente. A lepra espiritual é isso, querido, quando o pecado já não dói mais em nosso coração, quando a falta de Deus já não dói mais, quando você não sente mais saudade da presença dEle, quando vem num culto e não sente mais nada e termina o culto e vai embora e também está tudo bem. Isso é o temor que nos abandonou. Jó, ele estava na pior situação da sua vida, no fundo do poço. Humanamente, as pessoas estavam pensando, meu Deus, Deus foi injusto com ele. Mas Jó tinha temor, ele dizia, eu não vou proferir nenhuma palavra contra o meu Criador. Pelo contrário, ele adorou ao Senhor naquela situação. E outro ponto, querido, o seu coração. O coração de Jó, a gente vai perceber, ele no meio dessa dor, não levou ele para longe de Deus. O aproximou. Isso é maravilhoso, querido. É um Deus que Ele faz que as nossas dores o aproximem dele. Hoje você pode ter chegado aqui, meu irmão, dizendo, olha pastor, eu estou sofrendo muito. Eu estou passando muita luta, muita dificuldade. Agora a questão é, essa dor ela vai te aproximar ou te afastar de Deus? Isso determina o teu coração. A dor que Jó sentiu o aproximou de Deus, querido. Quero lembrar aqui, fazer uma memória póstuma da Vânia. A dor que ela sentia cada vez mais aproximava ela de Deus. Ela era uma pessoa perfeita? Não, eu também não sou. Mas era nítido, querido, o que ela carregava. Ela carregava um amor cada vez mais ardente pelo Senhor. E você olhava para aquela situação e dizia, não, eu vou lá dar uma palavra de ajuda para ela. Querido, ela te animava ainda. Que nós não venhamos perder o temor e o coração, porque aí sim, aí nós estamos perdidos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Eclesiastes. Querido, quando eu entro nesse lugar de tanto faz, que nem tanto fez, eu estou no limbo espiritual, estou no fundo do poço, querido, eu preciso sair desse lugar.
Se eu faço um pecado e o Espírito de Deus ele não vem me confrontar, é sinal que ele já não está mais habitando em mim. Isso é muito grave. Voltando lá para o trecho, pretendo acabar antes das 9, fique tranquilo. Então no versículo 13, o chamado de arrependimento ao Senhor, ele vai dizer assim: rasguem o coração e não as vestes. Por que, querido? Porque era cultural do judeu. Quando ele estava indignado, quando ele estava contrariado, ele num ato de protesto, ele rasgava as suas roupas. E Deus está dizendo para aquele povo: não adianta. Não adianta vocês fazerem isso se vocês não rasgarem o seu coração. Se o seu coração não se voltar para mim. E como isso? Ele diz: então voltem ao Senhor, pois Ele é misericordioso e compassivo. Que maravilhoso, querido. O que quer dizer? Deus, Ele olha para nós, Ele vê a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele é compassivo, Ele se compadece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe nossos defeitos. Por isso, querido, Ele está sempre com a mão estendida. Ele está sempre com a mão estendida para nos ajudar, para nos socorrer. Muito paciente e cheio de amor. Diz assim: Ele se arrepende e não envia a desgraça. Ou seja, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. O nosso pecado, ele tem uma consequência. Ele tem um peso na nossa vida. Ele traz uma maldição para nós. Mas a Bíblia fala que quando eu me volto para o Senhor, Ele até se arrepende desse mal. Ele diz: não, sabe do que? Eu vou trazer uma bênção para essa pessoa. Ela está com o coração quebrantado. Ela está buscando a minha presença. E a Bíblia fala que Deus ele se esquece do mal. Ou seja, Ele até tira a consequência e traz uma bênção para nossas vidas. Que Deus maravilhoso que nós servimos, né, meu irmão? No 15 vai dizer assim: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo. O jejum, querido, é uma prática espiritual muito importante. Quando nós estamos perdendo a batalha contra a carne, qual o próximo passo? Eu te pergunto: jejum. O jejum, ele tem o poder de mortificar a nossa carne. O jejum, querido, ele treina a nossa carne. Ele nos leva a um lugar de consagração. Porque jejum não é deixar de comer. Nesse período de jejum você se consagra. Você vai orar dobrado, você vai cuidar da tua boca. Porque, querido, se eu estou fazendo um jejum, mas eu continuar mentindo, eu estou passando fome. Se eu fazer um jejum e eu não buscar a Deus, estou passando fome. O jejum, ele é abster-se e entregar-se. Abster-se e consagrar-se. E esse jejum, ele tem um poder de quebrar a nossa carne. Pastor, eu não estou vencendo meus pecados. Jejum. Pastor, eu estou sem vontade das coisas de Deus. Entra no jejum, meu irmão. O jejum, ele é poderoso para isso. Porque você está ali, você fica um dia sem comer, querido. Aí você olha, querido, você olha para um pãozinho francês seco. Irmão, ele parece uma picanha na tua frente. Ai, que pãozinho. Ah, na minha boca. Ah, nos meus... Aí você vai dizer: não, essa é a minha vontade, mas essa é a minha aliança. Não. E você começa a treinar a tua vontade. Assim que o pecado ele se manifesta na tua frente, você diz: olha que gostoso, mas não. Primeiro a minha aliança. Você é treinado a vencer. Você treina as tuas vontades, a tua carne, querido. Porque deixa eu te falar algo. Uma pessoa que ela é comandada pela sua própria vontade, ela está destinada ao fracasso em todas as áreas da sua vida. Não tem uma que não se escapa. Se nós como cristãos nós não aprendermos a submeter a nossa vontade ao senhorio de Cristo, nós vamos fracassar em tudo, querido. Um homem que ele não tem senhorio das suas vontades, ele cai em tudo que é lugar. Ele não consegue ser disciplinado em nada. Ele vai de mal a pior.
Então ele vai dizer aqui: decretem um jejum, reúnam o povo, ajuntem os anciões, reúnam as crianças. No 17 vai dizer que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Queridos, isso é muito forte. Nós estamos vivendo num mundo se dissolvendo e nós não estamos nem aí. Paramos de clamar não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados dos que estão ali fora. Se você vai ver o livro de Jeremias, ele não está clamando pelos seus pecados, mas pelo pecado do povo. Chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria. Talvez nossos filhos, queridos, não tenham mais aliança com Cristo, mas está tudo bem. Talvez o meu cônjuge não tenha uma aliança com Cristo, mas está tudo bem. Talvez o meu vizinho não tenha uma aliança com Cristo, mas está tudo bem. A mornidão espiritual me invadiu. Eu não me importo mais com ninguém. Não há mais lágrimas por almas. Não há mais lágrimas pela minha família. Não há mais lágrimas pela minha vida espiritual. Eu vou definhando e entro nessa espiral. Essa espiral que me conduz ao fundo. Então, querido, essa noite é uma noite de restauração. É uma noite, querido, de nós voltarmos para esse lugar. E não para aqui, eu quero pregar mais acerca disso. O Senhor tem ministrado no meu coração. Quando nós temos esse tema desse ano, em busca do que se perdeu. O que se perdeu, querido? Eu faço essa pergunta para você essa noite: o que se perdeu na minha vida? O que eu tinha em Deus que hoje eu já não tenho mais? E a resposta, ela pode ser uma resposta que vai nos desiludir. Porque Deus faz isso, querido. Sabe quem trabalha com ilusão? Satanás. Deus, ele vai trabalhar com desilusão. Se eu, querido, eu estou igual à igreja de Laodiceia, eu estou morno espiritualmente, mas eu acho que eu estou bem, então Deus vai ter que entrar em ação. Ele vai ter que chegar ao Espírito Santo e dizer: olha, tu não está tão bem quanto tu acha que tu está. É hora de lágrimas, é hora de jejum, é hora de busca, é hora de consagração. Nós não podemos, como igreja, esquecer dos lugares de consagração. O evangelho das facilidades tem nos levado a esse lugar. Olha, eu vou uma vez por semana ou a cada 15 dias num culto e eu sou cristão. Não, querido, você não é. Se eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, eu não sou, querido. Não nos enganemos. Pastor, mas que palavra dura. É, querido, falaram isso para Jesus também. Mas existe um lugar que nós precisamos entrar, um lugar de verdade. Evangelho sem lágrimas, querido. Ele é um evangelho racional. Nós precisamos voltar para esse lugar de lágrimas, de contrição, de relacionamento, de jejuns. Quando foi a última vez que você fez um jejum, querido? Existem pessoas que não podem fazer. É diferente. Mas quando foi a última vez que você fez um jejum de consagração? Quando foi a última vez que você fez um voto? Querido, eu não falo só para você. Eu me lembro muito bem que uma vez que eu estava doente, eu fiz um propósito de subir 40 dias no monte. Eu chegava em casa 00:30, eu ia 1 da manhã para o monte ainda, querido. E a gente está normalizando uma vida normal. A gente se pergunta: pastor, parece que antigamente o Espírito Santo ele descia mais que hoje. É, por que será, né, meu irmão? Por que será? Por que será? Pergunta retórica. Nós precisamos, querido, entrar nesse lugar. E essa noite o Senhor ele faz essa chamada ao arrependimento que o Senhor fez a Israel, Ele está fazendo ao nosso coração. Voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu vou repetir, querido. Põe lá, Gabriel, para mim. 2:12. Joel 2:12. Vamos ler novamente.
Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. É 50%? Não. É 80%? Não. É todo o coração. E aí está o nosso erro, querido. A gente vai orar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, não sei o que. Eu estou pensando no jogo do Corinthians. Eu estou pensando em qualquer coisa. Meu coração não está derramado, querido. Essa é a oração que não chega. Eu estou lá, Deus, não sei o que, barabá, barabá, minha mente aqui, a minha boca falando, minha mente longe, meu coração mais longe ainda. Essa é a oração que não chega. Então Deus está falando para a sua igreja, está falando para nós, voltem-se de todo o coração, querido. De todo o coração. Com jejum, lamento e pranto. Lamento e pranto no final. Qual é a diferença agora? Vamos entrar no final, eu estou terminando. Qual a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso é quando a consequência bateu na porta. O remorso é quando Judas olha e viu Jesus, e ele, agora ele viu a consequência e ele tem um remorso. Remorso é quando o cara que está roubando 20 anos na empresa, é pego o roubo dele, e dele chora. Isso não é arrependimento. Isso é remorso, é consequência que bateu na porta dele. A pessoa que está anos e anos naquele mesmo lugar, mas ela chora quando é pega. Não, isso é remorso. Arrependimento é um toque de Deus que vem em nosso coração e nos leva a entender: eu sou miserável pecador, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, preciso mudar de atitude, eu preciso mudar de postura, eu preciso me achegar mais perto de Ti. E sim, ela envolve lágrimas, envolve lamento, envolve pranto, mas no final ela envolve restauração. Toda vez que Israel se colocou em lágrimas, em pranto, em jejum, houve uma resposta do céu. Quem aqui precisa de uma resposta do céu, querido? Aqui está o segredo. Voltem-se a mim. Voltem-se a mim. De todo o coração. Com lágrima. Com pranto. E aí sim, querido, você vai ver a mão de Deus vindo sobre a tua vida. Quantas pessoas têm chegado para mim e dito: pastor, eu tenho orado, nada tem acontecido, tem um céu de bronze. É, querido, mas aqui é a oração que move o coração de Deus. É com lágrima, é com pranto, é com lamento, é com todo o coração. É isso que Deus espera de nós, querido. Essa é a oração que chega diante de Deus. Esse é o clamor que chega diante de Deus. Essa é a oração que muda a história. Querido, se eu só me lembrar tudo aquilo que Deus fez no nosso meio, não fosse as nossas orações, eu não sei, mas Deus, Ele tem ouvido as nossas orações, querido. Mas já parou para pensar? Se a gente se colocar nesse lugar de uma oração, de uma adoração, com todo o coração, querido, nós vamos levantar as mãos, vamos ver o milagre acontecendo na nossa frente. Nós vamos orar pela nossa casa e conversões vão acontecer. Nós vamos orar e vamos começar a experimentar o poder de Deus agindo de forma visível. Esse é o chamado que o Senhor tem para ti essa noite. E eu quero te chamar essa noite. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós estamos encerrando.